Amigos do RDTV, eleições 2016 em destaque, exercício de cidadania para o voto no próximo dia 2 de outubro. Hoje vamos falar sobre Mauá. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios Rogério Santana, candidato a prefeito da cidade pelo partido Rede Sustentabilidade. Rogério, muito obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Igualmente, obrigado Anderson e a todos vocês aqui, os que participam aqui da RDTV. É isso aí. É isso aí, obrigado e vamos aí fazer um bom bate-papo, um bate-bola aí sobre a nossa querida cidade de Mauá. Legal. Vereador, quantos mandatos, Rogério? 4 mandatos, finalizando. Finalizando. Tem uma história interessante, importante na política de Mauá, foi presidente da Câmara Municipal da cidade, né? Por 4 anos. Por 4 anos e uma história dentro do Partido dos Trabalhadores. Deixou o PT recentemente, ingressou na rede. Aliás, queria que você começasse por aí. Como é que foi essa mudança e como é que está sendo essa mudança para você? A mudança tem sido importante, é uma nova relação e para a gente, assim, para nós foi importante porque assim, são praticamente 3 questões. A primeira foi a identificação e o encanto pela Rede de Sustentabilidade. Um partido novo, arejado, com muita gente experiente também, mas pregando uma nova filosofia política, uma nova forma de fazer a política. Segundo motivo, o esgotamento da discussão partidária interna do PT. E o terceiro, a crise ética, que uma direção que acabou levando o partido para uma derrocada moral e política, né? E a direção ela falhou bastante nesse sentido. Então, eu diria que são os 3 principais elementos que fizeram a gente refletir e aceitar o convite da Marina Silva para essa construção da rede de sustentabilidade aqui na região do Grande ABC. E a candidatura a prefeito? Vamos falar disso. A candidatura também bem interessante, é uma candidatura alternativa, é uma candidatura muito pautada nos princípios da rede, né? A Marina tem dado bastante recado nesse sentido. A forma de ganhar as eleições é a forma como se governa. Se você ganha as eleições com uma força econômica muito grande, né, com coligações muito amplas, sem discussão programática, você acaba não fazendo bons governos. Você faz uma coxa de retalhos, né, sem identificação programática, com muito fisiologismo, e o que acaba acontecendo é a velha política, que acontece a nível de Brasil, né? A rede ela quer romper com essa tradição e criar uma nova forma de fazer política. Vamos debater exaustivamente discussão programática, programa de governo, Anderson, e aí você vai qualificando a política, né? E a rede, até por ser uma novidade, ela traz no seu bojo essa discussão do novo e da juventude, né? Para nós, a matéria-prima da mudança é a juventude. Para a gente substituir essa velharada, entre aspas, da cabeça ultrapassada, é de fato você atrair para dentro da política a juventude. E eles serem novos protagonistas, candidatos, quadros partidários, entendeu? Esse pessoal que está aí, para mim, esse pó velho, não muda mais. E na rede, você encontrou esse pessoal todo? Na rede conseguiu trazer esse pessoal todo? Eu me animo bastante quando eu vou na discussão da rede no Estado, porque você encontra um conjunto de quase metade da rede de jovens, né? E jovens que estão querendo aprender e que a gente pode propiciar o novo, né? Sem esses vícios do fisiologismo, né? Que você acontece muito. Você pega... na cidade de Mauá, tenho feito uma crítica muito forte nesse sentido, né? Você só vê campanha de 2 candidaturas grandes lá, né? Com uma força econômica muito grande. Espero que eles possam fundamentar todos os custos deles na justiça eleitoral. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas é uma agressividade muito grande. Mas nós não queremos trilhar esse caminho. Vamos fazer uma campanha mais simples, mais modesta, mas com muita discussão de conteúdo. Tá, e você tem tido a receptividade do cidadão em relação a isso na tua campanha? Bastante, embora veja bem que uma cidade como a nossa, de 62 quilômetros quadrados, quase 500 mil habitantes, nós temos uma profunda dificuldade de comunicação. Não temos TV, temos uma rádio AM e uma comunitária que não consegue propagandear, né? Até porque também a lei eleitoral ela é desproporcional, a gente tem lá 20 segundos apenas, a gente não consegue se comunicar num todo, com toda a população, das nossas discussões programáticas, né? Quem tem muita estrutura, muito carro de som, muita bandeira, muita coisa, também não se comunica, mas se aparece muito mais, né? Porque eu sempre falo e faço essa crítica também, né? Não é os carros de som e as bandeiras que vão transmitir uma mensagem de conteúdo programático, né? Mas você tem que lutar também contra isso para você poder aparecer. E acredito que temos tido uma boa aceitação. Bem, aproveitando esse canal para você apresentar suas ideias. Um governo da rede sob o comando do Rogério Santana seria diferente no quê? Basicamente assim, nós temos uma compreensão e um conceito de que a máquina pública, a Prefeitura Municipal de Mauá, com mais de 6 mil funcionários, com cargo de comissão, com terceirizações, ela precisa passar por uma profunda readequação
do seu conceito de empresa pública. A prefeitura é uma empresa pública e se transformou numa empresa política. Aí vem o fisiologismo que se dá nas campanhas eleitorais, que é a questão do, entre aspas, do troca-troca, né? Você vai lá, tem um espaço total, mas não tem um programa que é uma bússola, uma diretriz. Então, para nós, readequar a prefeitura e tratá-la de fato como uma empresa pública é fundamental. Para isso, a gente pretende eliminar um conjunto de secretarias, que são 23, botar para 16, para enxugar, reduzir a metade dos cargos de comissão, valorizar o servidor público de carreira, né, criar um plano de meta com eles no sentido de valorizá-los, né, e deixar a máquina pública, que ainda tem uma política de organização administrativa da década de 70, quando o Mauá não tinha nem 150 mil habitantes, e fazê-la com que ela se torne de fato uma empresa pública, prestadora de serviço, onde o povo é o dono e o prefeito é apenas o gerente. Com menos gente vai funcionar melhor? Com menos gente funciona melhor, porque na verdade você não tem menos gente, né? Só os cargos de carreira já são bastante, né? Mas estão desestimulando. Valorizar quem é de carreira. Valorizar quem é de carreira, acabar com essa tradição de absorver um grande contingente de comissionado, criar a secretaria para aparelhamento. Quantos comissionados a cidade tem hoje? Eu desconfio que mais de 600, sim, né? Diretos. Se for pegar indiretos, para mim, eu acho que tem mais de 1000. E aí eles não são tecnicamente preparados, logo não conseguem prestar um bom serviço para a população, e você, na verdade, ganha as eleições com esse discurso fisiológico de aparelhar as grandes coligações, não consegue sanar o problema, e aí tem a desqualificação mesmo na prestação de serviço, porque são pessoas despreparadas. E essa situação desestimula aos servidores concursados, que acabam também cruzando um pouco o braço e logo não prestam o serviço. Então, para a rede de sustentabilidade, fazer o governo, nós temos que fazer essa discussão a fundo com a sociedade, a médio e longo prazo, né? Qualificar a máquina de uma forma que ela possa ser, de fato, uma boa prestadora de serviço, né? E que o ser humano seja o seu veículo principal de portador de políticas públicas lá na ponta onde se precisa, né? Então, Mauá precisa dar esse salto, sair do gueto e fincar os pés para se tornar, de fato, uma cidade conceituada, né? Que não seja só a cidade dos santos, que eu brinco muito, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano, né? Mas que Mauá e Diadema consiga se inserir na região com força, inclusive com quadros técnicos, com a capacitação que seja possível de brigar por recursos que ficam muito entre Santo André e São Bernardo e São Caetano. Os santos de novo, né? E aí acabam absorvendo a maior parte de receita que vem dos governos federal e estadual, né? Então Mauá precisa entrar com força nisso, mas aí a gente precisa se qualificar e qualificar a discussão partidária dos partidos, né? E fugir do fisiologismo que permeia toda a campanha eleitoral e depois todos os governos. Bem, o Rogério está na política há bastante tempo, destacamos aqui no início da conversa a experiência no Legislativo, mas também já teve uma experiência no Executivo, foi secretário de Serviços Urbanos, uma secretaria grande, de presença intensa no dia a dia das pessoas, e você foi secretário da gestão do Donizete. Sim. Qual a tua avaliação do trabalho realizado e por que você não está mais com o Donizete? Nós tínhamos uma grande expectativa que o Donizete, pela sua idade, pelo seu perfil de ter convivido na capital com muitas discussões políticas de gestão pública, fosse um governo que fosse capaz de ousar e apostar nos seus quadros internos, né? Para mim não é o que aconteceu. A gente fez o que precisava ter feito por uma questão de lealdade partidária e de compromisso de campanha. Fizemos um trabalho importante na serviço urbano, como programas como Cidade Limpa, Ilumina Mauá, Recicla Mauá, foram projetos que saíram da nossa secretaria e que qualificaram bastante o governo do Donizete. Mas o governo, ele não soube reconhecer os seus quadros, as suas forças, no sentido de fazer uma gestão moderna, arrojada e transformadora, né? Se perdeu muito nos guetos das relações partidárias e do corporativismo e não conseguiu ser um gestor eficiente e moderno. Eu acho que é uma pena e eu lamento muito. O resultado não foi bom? O resultado não foi bom, a população sabe bem do que eu estou falando, né? E assim, a gente precisa agora superá-lo. Tá, vamos falar de áreas específicas, de prioridades. Você falou da questão da gestão, enxugamento da máquina e tudo mais. Mas naquilo que diretamente está relacionado à vida das pessoas, por exemplo, saúde, educação, mobilidade urbana, quais são os planos que a rede tem para a cidade? Olha, primeiro assim, na questão da saúde pública, assim, a saúde pública em Mauá é complexa, né? Porque você tem aí um universo de praticamente 70% ou 60% de pessoas que dependem da saúde pública local. Então, assim, o que é comum em Mauá? Muitas pessoas procurarem a Câmara e os vereadores para resolver problemas de saúde, né?
E o engraçado, Anderson, é que conseguem resolver. Ora, se o vereador consegue resolver o problema dentro da própria sistema de saúde pública, por que não consegue a própria organização da saúde resolvê-lo? Porque, de novo, essa ineficiência dessa composição fisiológica não leva pessoas com qualidade técnica para fazer uma gestão arrojada. Essa é uma questão. A segunda, hoje no Brasil já se começa a discutir laboratórios populares, né? Hoje, infelizmente, a crise econômica, você tem muitas clínicas que o poder público e hospitais poderiam, e laboratórios, criar uma discussão de ampliar o seu leque na saúde pública com convênios com a rede privada. Criar processo licitatório que ampliasse o leque daquilo que a estrutura da saúde pública da prefeitura não consegue atender. Agora, para isso, a gente precisa encarar uma relação que ficou muito exclusiva, que hoje critico, que é a relação com a Fundação ABC. Porque só se relacionar quase 100% com a Fundação. Quando você pode ampliar com a Santa Casa, com clínicas particulares e criar um sistema mais amplo. O Nardini não melhorou com a gestão da Fundação? O Nardini, em aspecto, ele se tornou mais organizado, mas há uma grande crítica porque muitas vezes as UPAs, por não estarem tão estruturadas, acabam não atendendo e nós temos tido muito óbitos nas UPAs nesse sentido. Então precisamos também democratizar um pouco a gestão do Nardini, né? Mas a relação com a Fundação ela é muito dura nesse sentido. Então eu acho que você pode manter relações com a Fundação, mas você pode e deve ampliar com o setor privado, com a Santa Casa e procurar atender aquilo que eu chamo do básico, que é não deixar o cidadão 1 ano atrás de uma consulta, 2 anos atrás de uma ressonância, né? Nós precisamos criar instrumentos de democratizar o acesso a essa questão mais imediata, né? Então, a gestão sua vai priorizar a saúde. Priorizar a saúde, com certeza a saúde ela é ainda a principal questão. Mas trabalhar também um conceito de saúde preventiva, né? E seria a questão da acupuntura, da homeopatia, né? Tem um diagnóstico, a UPA do Eixo Barão atende uma média de 500 pessoas dia, né? Quem são essas pessoas? Quais são os principais problemas? É diabetes, é pressão alta? Esses usuários fazem caminhada? Têm acesso à política de esporte? Né? Essas pessoas lavam minimamente a mão antes de se alimentarem, né? Como é a relação com o saneamento básico? Então, criar uma política forte através do programa de saúde da família, que além de manter tem que ampliar, de uma política de saúde preventiva. E trabalhar esse conceito de que a saúde não é só médico, não é só hospitais, não é só equipamentos como UPAs ou UBS. A saúde, prioritariamente, ela também deve ser preventiva, né? E aí é transversal a discussão do acesso à cultura e ao esporte, por exemplo, e a homeopatia, né? E várias outras questões que a gente precisa compreender. Dentro desse contexto, a gente está discutindo a ideia de fazer a cidade de Mauá em 6 territórios. Ao eliminar secretarias, ao eliminar cargo de comissão, nós precisamos evoluir para enxergar mais a cidade através de subprefeituras. O Jardim Zaira, por exemplo, com 120 mil habitantes, é maior do que toda a população de Ribeirão Preto, se brincar. Então a gente precisa enxergar o Zaira como um território e aproveitar os equipamentos públicos que já existem e neles criar uma subprefeitura, criar a figura do sub ou da subprefeita. Mas você não vai estar criando um cargo novo, não, aumentando esse número de comissionados, engessando? Não, de forma nenhuma, porque essa é a pergunta que sempre surge. Porque na reestruturação de eliminar secretarias e eliminar metade dos cargos de comissão, dentro dessa reestruturação nós já vamos criar a figura do subprefeito. E ainda vamos economizar mais ainda. E vamos criar o físico da subprefeitura dentro dos equipamentos que já existem. Ah, tá. Você então, vai criar uma estrutura nova? Não. Na verdade, eu creio que com isso, além da gente aproximar o poder público do povo, que é o que deve ser obrigatoriamente ser feito, nós ainda, além de estreitar isso, nós ainda vamos fazer com que as subprefeituras, esses territórios de gestão pública, eles sejam fomentador do desenvolvimento regional daquele território. Que Mauá, ela é muito centro, né? Hoje Mauá, as pessoas quando estão num bairro, elas assim, estou indo para Mauá, porque ela está lá na periferia, porque o centro é muito forte. E aí, como Santo André e todas as cidades, está na hora de Mauá pensar no grande, fazer com que bairro como o Zaira, o Eixo Barão, o Eixo Parque Itaparque, o Eixo Parque São Vicente de Viraci se tornem, de fato, comércios fortes e consolidados. E esse vai ser um dos papéis que a subprefeitura vai trabalhar. E para que o cidadão, ao invés de a prefeitura, ele possa resolver o seu problema no bairro, consumir no bairro,
viver mais no bairro, né? E criar dentro dessa subprefeitura núcleo de segurança pública, relacionando com a Polícia Civil e a Polícia Militar, numa discussão de uma outra logística de segurança com o Estado. Muito bem, apresentação de ideias, projetos importantes, ajudando o eleitor a tomar a sua decisão no próximo dia 2 de outubro, aqui no nosso RDTV, conversando com o Rogério Santana, candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade. Rogério, estamos chegando ao final da conversa, obrigado pela tua gentileza, fica à vontade para a sua despedida e o seu destaque final a quem nos acompanha, a quem nos assiste. Ok, obrigado Anderson, obrigado ao RDTV, obrigado aqui a cada um de vocês que ajudaram aqui ao Contra-Regras. A produção, a direção, todo mundo aqui com a gente. Agradecer e dizer que estamos aí, sou candidato a prefeito pela primeira vez, depois de 4 mandatos, presidi a Câmara, fui secretário de Serviço Urbano, nós somos da Rede Sustentabilidade e pedimos e solicitamos ao cidadão e à cidadã de Mauá que reflita bastante esses últimos dias do campeonato eleitoral e que vamos priorizar uma discussão no momento de crise econômica, crise ética que o país vive e Mauá não é diferente, que a gente possa eleger gestores e vereadores e vereadoras com uma envergadura que seja a altura do que a cidade precisa, né? Vamos fugir da velha política, carro de som e diga e bandeiras não volta. A gente tem um contrato social com a cidade de Mauá, que é o nosso programa de governo. Então, observe quem tem programa de governo e quem fala realmente com os pés no chão. Muito obrigado. É isso, eleições 2016, cobertura completa no Repórter Diário, na nossa página reporterdiario.com.br, você acompanha todas as informações, tem outros vídeos, outras entrevistas, a gente se vê no YouTube, no Facebook e nas redes sociais. Grande abraço e até a próxima!